Saudações, este é o Jornal Massoko, jornal da comunidade moçambicana nos Estados Unidos, feito por moçambicanos e para moçambicanos. Este Massoko Podcast é ligado ao nosso jornal trimestral, onde trazemos o resumo daquilo que são as atividades que os moçambicanos fazem enquanto residentes na diáspora, as oportunidades que têm aqui e as nossas experiências do dia a dia na área de trabalho e outros quadrantes. Hoje vamos estar a analisar os 18 meses de governação do atual presidente da República, Daniel Francisco Chapo. Estamos aqui com Anselmo Boaventura, ele que é o nosso analista para o programa de hoje, no quadrante político, e entre outros assuntos que foram prometidos a quando da campanha eleitoral e após a sua investidura a 15 de janeiro de 2025, fez promessas, não é, de união de moçambicanos, a unidade nacional e mais tarde o diálogo nacional inclusivo. Esses são alguns temas também que vamos aqui dar uma vista geral daquilo que foi nos prometido como moçambicanos. Será que estamos a andar bem ou não? Anselmo, bem-vindo ao Massoko. Diga-nos o que é que acha, em termos gerais, esta presidência está a fazer o trabalho que se comprometeu a fazer aos moçambicanos? Ricardo, muito obrigado pelo convite, primeiro. Segundo, agradecer por poder participar num programa como este, em que eu posso contribuir partilhando com aquilo que são os meus pensamentos, as minhas ideias em relação ao que deve ser a governação em Moçambique. A minha resposta tem duas vertentes, uma vertente positiva e uma vertente negativa na medida em que não alterou a anterior situação em que o povo vive. A quando da investidura, Daniel Francisco Chapo propôs aqui um governo ou uma governação perto da população. E o grande slogan que traz com ele é "Vamos trabalhar". Sente que há sinais de compromisso destas promessas? Existe uma crença muito grande em Moçambique de que o Estado em si é suficiente para satisfazer as necessidades de toda a gente. O que acontece é que o governante acredita que o Estado e as suas instituições são suficientes de por si para criar satisfação e bem-estar material em Moçambique. Existindo essa crença, a maior parte dos políticos não vê necessidade de se aproximar ao povo, porque nós não temos um setor privado capaz. O setor privado é muito fraco. Então, todos dependem daquele que é o dinheiro que o Estado faz circular ou movimentar. E se o Estado é o único a fazer circular ou movimentar dinheiro, então todos dependem dele. Não querem saber da população ou do povo. Então, não é fácil, na situação dele, resolver os problemas do povo, porque o dinheiro está com o Estado. Então, nesses 8 meses de governação, acha que o povo está no centro das atenções ou era mais uma propaganda política? Como é que vê o desenrolar desses 18 meses? Eu irei responder assim. O Estado tem 3 objetos: o território, o poder político e a população. O que acontece, no caso de Moçambique, é que o governo está simplesmente preocupado com o território e o poder político. É por isso que a Renamo, se for já perceber, a Renamo de hoje em dia também não está preocupada com o povo. Eles estão preocupados com o poder político. Existe uma crença de que os problemas de Moçambique, qualquer que sejam, pode ser resolvido via poder político, via acordo entre políticos. Então, deixam de fora a população. Esta aqui é a verdade. Então,
decisões que estão a ser tomadas pelo governo. O povo no dia a dia não vive de dados estatísticos. É por isso que a minha insistência é esses dados que apresentam se refletem no dia a dia do cidadão. Deixa-me dizer, a macroeconomia não serve para resolver problemas de pobreza. Eu vou te dar um exemplo. Os principais produtos que são transacionados é gás, carvão, alumínio, energia elétrica e castanha de caju. Isto não mata a fome do povo. Macroeconomia serve para apresentar relatórios ao Banco Mundial, às instituições de crédito e aos outros países. Não serve para tratar diretamente aquele que é o problema da fome do povo. Esse é outro aspecto. Então, respondendo à tua pergunta, não há uma ação do governo com vista a resolver os problemas do povo. E a questão do combate à corrupção. Como é que deve-se entender que é esta corrupção que deve ser combatida? Se olhares para Moçambique, o Estado é o maior empregador. O Estado é a maior instituição de Moçambique. Isso é uma falta. A maior instituição de um país deve ser o setor privado. Mas em Moçambique, nós temos como maior instituição o Estado. O Estado é a instituição que movimenta mais dinheiro em Moçambique. Se movimenta mais dinheiro em Moçambique, vai atrair políticos, vai atrair cidadãos, vai atrair todos os funcionários públicos ao Estado. E existindo essa pressão de pessoas a trabalharem para o Estado, não é possível tu acabares com a corrupção. Porque eles não têm alternativa. A alternativa seria o setor privado e trabalhar para um privado. Mas não existe essa alternativa. Então todos vão trabalhar para o Estado. E todos vão trabalhar para o Estado com o objetivo de fazer dinheiro sem trabalhar ou fazer dinheiro com pouco esforço. Daí resulta a corrupção. Então, que práticas este executivo devia adotar para que haja esta percepção por parte da população de que como é que a corrupção está sendo combatida? É que mesmo que adote práticas no sentido de travar a corrupção, não é possível, como eu dizia. Por quê? Porque a corrupção está dentro do Estado e por pessoas que trabalham no Estado e por pessoas que eram obrigadas a ter um comportamento não corrupto. Como é que um juiz que é corrupto vai julgar um procurador que é corrupto? Não é possível. Corrupção não pode acabar em Moçambique. Que reformas seriam necessárias ou ações concretas para que haja essa esperança? Porque por desta forma, eu acho que isso, de certa forma, pode quebrar aquilo que é a esperança dos moçambicanos, porque em pleitos eleitorais, isso são geralmente palavras-chave em que os candidatos ou os partidos que estão em disputa do poder sempre prometem isso. Da análise que o Anselmo está a fazer, é como quem diz que acaba sendo uma utopia. Como tu disseste, não passa apenas de promessa, é uma promessa. Para as condições em que Moçambique está, não há como combater a corrupção. Até podemos diminuir, mas não há como. Porque para tu combateres a corrupção, tu tens de ter uma alternativa. E uma alternativa seria um poder local. Muitas vezes tu não percebes porque é que o povo, ou vamos lá dizer assim, aqueles que são, que têm o domínio da ciência em Moçambique falam de descentralização. Por que eles falam de descentralização? É exatamente para tirar todo aquele dinheiro que está a correr no Estado, para criar alternativas no setor privado e noutros setores do país para combater-se a corrupção. Sem descentralização, tu não podes fazer, não podes combater. Eu li num jornal que a UGEA, que é o procurement de cada ministério, de cada entidade pública de Moçambique, está na presidência da República. Isso é centralização, isso não é descentralização. Eu acho que a percepção era mesmo para eliminar os vários lobistas que estão nessas UGEs, ao invés de ser o governo do distrito, o governo provincial. Este gabinete de concursos públicos, né, ou para aquisição do bem público, passou para a presidência numa altura em que o discurso é de centralização. Dizer que o atual governo não tem lobistas
é fazer uma asserção que não tenha nenhum sentido. Nós somos seres humanos, todos têm desejos, estás a ver, não é? O que vai acontecer é que o lobista passado deixa de ter acesso a esses concursos, mas o lobista que vem com o novo governo terá acesso a esse concurso. Então, o problema será o mesmo. Se tu queres resolver o problema da corrupção, tens duas vias. Uma é a descentralização, outra é o reforço legal, ou seja, tu vais criar uma polícia específica, uma instituição específica ou procuradores específicos que já existem em Moçambique, mas que não se vê o efeito, que é para perseguir esses indivíduos que fazem corrupção. Nós sabemos que Sua Excelência, o presidente Chapo, optou com alguns dos seus ministros fazer contratos em que são contratos com base em resultados. Não será esta uma forma de pressionar as pessoas que ele nomeia ou que pode controlar a apresentarem resultados e filtrar os lobistas de lado? Por isso é que colocou-se estes concursos no gabinete lá presidencial. Pode ser uma perspectiva. Eu não tenho dúvidas. As perspectivas são várias. Eu não consigo encontrar a eficácia e a eficiência desse método, simplesmente. Numa altura em que o povo está a chorar, em que existe dificuldade em todos os setores de Moçambique, levar o GEA e centralizar a UGEA, eu não creio que vai resolver algum problema de imediato. O que vai fazer é simplesmente transferir o poder, o dinheiro de um grupo para o outro. Na sua análise, qual é que seria o melhor modelo? Olhando para os últimos presidentes, começando, por exemplo, do presidente Chissano para cá, depois veio o presidente Guebuza, depois o presidente Nunes. Como é que estavam estas políticas, né, de aquisição de bens públicos? Por que é que há aqui uma ruptura em cada ciclo eleitoral e não um programa prolongado, que a gente possa dizer que, olha, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 25 anos, vamos poder ter este tipo de resultado? Talvez começar um pouco pelo presidente Chissano. O presidente Chissano, ele percebeu que depois da guerra havia necessidade de trabalhar com o povo. Ele, eu vou dizer que foi um pouco astuto, ele foi muito esperto, aliás. Porque o que é que ele fez? Ele diz que, olha, se vamos viver bem, vamos viver bem todos, os políticos e o povo. Esta era a ideia dele. Certo. Durante o mandato do presidente Chissano, existia corrupção. Mas por que não se reclamava? É porque aquele senhor do notário pequeno, aquele senhor do ministério pequeno, aquela outra senhora que trabalha, todos beneficiavam daquilo que nós vamos chamar de ato ilícito, que é a corrupção. Todos. Depois do presidente Chissano, aí é que vem o problema. Exclusão. Apenas os políticos beneficiam deste fenômeno ilícito que se chama corrupção. Depois das eleições, como nós sabemos, alega-se que para se conseguir acalmar os ânimos, alguém recebeu dinheiro. É político, não é população. Estás a ver, não é? Uhum. Yeah. Os políticos dividem dinheiro entre eles. Quem está ausente aqui é o povo. É por isso que tu vês essa toda reclamação que existe. Como é que olha para o papel do tecido social e religioso numa altura em que o país vive tempos de asfixia, não é? Econômica e bem-estar social? O tecido social está em ruptura em termos de valores, princípios, moral e ética. Estão a decair. E o decaimento é resultado da pobreza. Quando tu és muito pobre, tu fazes de tudo para conseguir sobreviver. A Igreja Católica continua a fazer os seus esforços para resolver problemas de Moçambique, emitindo pareceres, conversando com as pessoas, desde a altura de Roma até hoje. E eu não vejo
a não ser que eu não tenha conhecimento, o esforço de muitas outras igrejas neste campo de resolução de conflito eleitoral, resolução de bem-estar material do povo. Porque a igreja percebeu que, como há muita pobreza, pobreza é negócio. Eles estão mais preocupados em fazer dinheiro, tirando o dinheiro dos pobres, tirando o dinheiro daqueles que já não têm, do que resolver o problema deles. Esta que é a verdade. Este fenômeno de que se refere é uma crise da sociedade ou é a sociedade dos nossos tempos? É uma crise social que resulta do estado de pobreza. Mas estava a dizer aqui que a Igreja Católica, acho que fez como referência, mas temos também a Igreja, talvez, islâmica, entre outras igrejas cristãs que estão ali, e numa época em que temos as redes sociais, etc., muitas dessas igrejas estão nas redes sociais e aparecem em asta pública a defender que fazem um trabalho no resgate de almas, não é, para que esta sociedade tenha esses valores morais e esses princípios que mencionou aqui, não corrompidos. Qual é a sua análise em relação a isso? Eu não duvido que essas igrejas estejam a fazer um esforço sem medida para participar, para partilhar, seja o evangelho, seja princípios, seja a moral. Mas se tu olhares para os dados, os últimos 20 anos, Moçambique saiu de índice de pobreza que estava nos 50 e tal para 81,4%. Ou seja, os pastores vão pregando, os pastores vão dizendo aquilo que é bom e aquilo que é mau. Os pastores vão partilhando a palavra de Deus, mas a pobreza vai aumentando. Então, quando aqui se fala de tolerância zero à corrupção, existe aqui um extrato social ou uma corrupção de níveis que está-se a referir, ou não está-se a referir a uma corrupção no geral, existe uma corrupção específica? Existirão sempre aqueles que vão ser encontrados na malha da corrupção, mas essas pessoas são pessoas que vão estar a trabalhar para o Estado, são pessoas que vão perder proteção e são pessoas que vão de responder na Procuradoria e no Tribunal e são pessoas que vão cumprir. Mas se tu fores a ver, eu vou dar um exemplo, vamos lá supor se a média são 1.000 casos por vamos lá dizer, 1.000 casos por ano que eles recebem, mas só 3 pessoas é que vão presas. Há uma ineficiência e ineficácia, ou da lei ou do governo. É isso que é preciso dizer. E o povo tem esperança, o povo quer ir ao hospital e encontrar comprimidos. O povo quer ter capacidade de fazer compras, ter acesso aos bens. O povo quer comer, mas por causa da corrupção isso não vai acontecer, porque aquilo que é o dinheiro que devia ir para a educação, para a saúde, que é aquilo que são as atividades principais do Estado, perde-se na corrupção. E estando na diáspora, que reformas governamentais ou políticas deviam se fazer para que a gente dê um pulso, ainda que a rastejar, não é, para tentar mitigar esta corrupção? Para fazeres uma reforma, tu tens que encontrar o problema, estás a ver, não é? Então, eu pesquisando um pouco, o primeiro problema é a pobreza. A pobreza está em 81,4%. O segundo problema é acesso à eletricidade. O acesso à eletricidade está 36% do total da população nas zonas com luz e 10% na zona rural. Depois tens a esperança de vida do moçambicano, que são 64 anos, o que para mim não é mau, não está muito mal. Então aqui nós vamos encontrar os maiores problemas. A Constituição da República diz que a agricultura é a base de desenvolvimento de Moçambique. Mas os dados que eu tenho, cerca de 70% a 80% é agricultura de subsistência. É para matar fome só. Setor informal é cerca de 70% a 80%. Quer dizer que existe a atividade empresarial em Moçambique, mas está fora do sistema formal. Taxa de desemprego, 7%. Então, tu queres saber
Como é que se resolve este problema? Sim, Existem três formas de organização financeira e econômica conhecidas no mundo: capitalismo, socialismo e social-democracia. Estes problemas são resolvidos por via de um desses sistemas. Mas nós sabemos, nós tentamos que o socialismo durante muito tempo em Moçambique tem problemas com a produção. E se tu tens problemas com a produção, vai chegar à fase em que nós estamos. Esta fase em que nós estamos, em que não se produz nada e o povo não beneficia de nada. Depois temos o capitalismo. Mas capitalismo só funciona se tiver os seus elementos. Capitalismo só funciona se for dentro da descentralização e desconcentração do Estado. Capitalismo só funciona se tiver setor privado, ou seja, se tiver indivíduos que estão no mercado a fornecer bens e serviços em troca de lucro, ou seja, se tiver empresas. Capitalismo só funciona se tiver mercado. Mercado é onde vendedor e comprador se encontram para realizar atividade econômica com fim de lucro. Nós não temos essas coisas. Essas coisas é que resolvem o problema da pobreza. Tem a inovação. A inovação é a ideia. Tu tens uma ideia, levas aquela ideia, trabalhas a ideia e depois essa ideia tem que te dar um produto ou serviço e tu colocas esse produto ou serviço no mercado e fazes uso de tecnologia. Essas são as formas conhecidas de combater a pobreza. nós temos estado a acompanhar que uma das estratégias do governo neste momento é o diálogo nacional inclusivo. Através desse diálogo, não se descobre também essas ideias dos moçambicanos que se possam implementar para que a gente encontre uma rota de saída para esses problemas que acabamos aqui de apontar. O que é que se pretende com o diálogo? Qual é o fim do diálogo? Nós sabemos os objetivos, não é? Pretende-se alcançar alguma coisa. Mas como é que nós vamos resolver esses problemas que fizeram nascer este diálogo? Essa aqui é a questão. Estás a ver? Esta aqui é a questão. Nós temos pessoas que estão reunidas, que estão a falar, mas não temos o fim pelo qual nós vamos concluir este diálogo. Eu quero perceber, este diálogo é para quê? No fim vai-se fazer o quê? Porque consulta popular, eu Sim. agora vou usar termo técnico. Consulta popular tem de dois tipos: referendo ou plebiscito. São as duas formas em que o povo pode participar numa consulta popular para resolver um determinado problema. Referendo é quando o parlamento já ouviu, ou já escutou, já fez a lei e manda para o povo decidir se quer ou não. Plebiscito é antes de se fazer nada, de estilo agora. Eu quero entender se é plebiscito que nós estamos a tratar aqui, se vamos a um referendo, o que é que se pretende fazer? Então, acha que o governo está mais sentado do que a executar na prática, não é? Tudo aquilo que se discutiu, porque o que me parece que o Anselmo está a dizer é que os problemas já foram identificados. É uma forma de se ouvir, eu não irei dizer que se trata de qualquer subterfúgio ou manobra ou qualquer. Eu não penso que seja. Eu penso que é um processo que vai levar tempo, como tudo em África. África, nós temos um problema muito sério de gestão. Gestão é a ciência que resolve problemas específicos através da planificação. Então você cria os passos normais que é para resolver esse problema. Isso chama-se gestão. E nós temos pouco amor por essa disciplina de gestão. E como eu te dizia, é o seguinte: o Estado tem três objetos, tem três fins. É território, poder político e população. Estás a ver, não é? Os políticos em África não acham que população é o elemento do Estado. Eles não estão preocupados com a população. Aquilo que se acredita neste diálogo nacional é que Renamo, Podemos, Partido do Venâncio Mondlane, 3,
aquele outro partido pequeno que está no Parlamento, são suficientes, não é, para resolver este problema através de leis. É o que eles acreditam, que o problema vai ser resolvido a nível institucional. A oposição em Moçambique está fragilizada ou tem falta de consenso, não é, de um programa político que possa fazer face ou, vamos lá dizer, monitorar aquilo que são as atividades do governo, porque ser da oposição não significa necessariamente, não é, não aceitar, não concordar com os planos políticos ou os planos de implementação para o desenvolvimento do país, mas, se calhar, ser também um braço da população para poder fazer a monitoria, a avaliação e acompanhamento, não é, dessas atividades, de modo a que não haja aqui, por exemplo, corrupção envolvida ou desvio da aplicação e por aí vai. Ricardo, eu vou responder assim. Volto a dizer que o Estado tem 3 fins: população, poder político e território. E se o Estado tem 3 fins e população não conta, então a própria Frelimo é oposição. O que existe é um poder e pessoas que estão nesse poder a executar atos, não é? Essas pessoas estão a executar atos, mas essas pessoas não têm legitimidade popular. Então, se tu não tens legitimidade popular, é mais fácil tu ser reconhecido como presidente na Europa e nos Estados Unidos do que em Moçambique. Certo. Porque o que é legitimidade popular? É a aceitação do povo, é o apoio do povo. Então, se nos fins do Estado o povo não é considerado, estás a ver, não é? Só consideram território e coisa, e poder político. Porque o que é que tem território? Aí é onde estão as forças armadas, todas as forças preparadas para a segurança e guerra, estão no território. Está a ver, não é? Sim. Depois tem o próprio poder político, que é os ministérios e tudo mais, as instituições. Estás a ver, não é? Então, é isso que eles acreditam. Eles acreditam mais nas instituições do que na legitimidade popular, que é a forma de se fazer política. A forma de se fazer política é ir às eleições e o povo te escolher. O segundo é a aceitação ou a legitimidade popular. A terceira parte da política é tu seres aceito dentro do quadro legal. Estás a ver? E não é isso que está a acontecer em Moçambique. É por isso que eu te dizia que em Moçambique todos são oposição. Porque mesmo a Frelimo se tirou o povo desta ideia de fins do Estado, a Frelimo é oposição. Porque está em oposição ao povo. Esta oposição, se tu reparares, não aproxima ao povo para perceber por que é que o povo está a reclamar. Esta oposição, a única coisa que sabe fazer é ir à Assembleia da República, é ir ao governo, é ir ao diálogo nacional e participar lá. Mas com o povo não tem ligação. Se tu fores a ver, para provar isso, a Renamo preferiu fazer um acordo com a Frelimo. Eu não sei qual é a natureza do acordo com a Frelimo, porque pensa que se eles conseguirem dominar as instituições, que são o Conselho Constitucional e a Comissão Nacional de Eleições e o STAI, entre acordo de cavalheiro, eles podem ter alguma coisa. Eles não estão preocupados em dizer assim, olha, eu serei presidente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então eu tenho que ir ao povo e apresentar-me como presidente e ver o que é que eles pensam de mim. Eles não estão preocupados com isso. Não é isso que lhes interessa. Então, como é que nós podemos garantir uma fiscalização democrática e evitar que caminhemos para um monopartidarismo? O problema do Moçambique não é para ser resolvido com a oposição. A oposição não vai resolver o problema do Moçambique. Quem vai resolver o problema do Moçambique é o povo. E como é que ele vai resolver? Eu já te expliquei. Pobreza por pessoa está a 81,4%. Acesso à eletricidade está a 36%. Setor informal, cerca de 70% a 80% economia informal. Taxa de desemprego, 7%. Estas preocupações que não são resolvidas,
é que vai levar o povo a resgatar aquele poder que entregou o Estado como representação e voltar a tomar o poder. Esta coisa de se dizer que Moçambique é um país rico, temos rubis, temos gás natural, etc, etc. Não será isto uma maldição para nos fazer perder o foco em trabalharmos terra a terra com o povo, não é? Porque há quem defende que só com o turismo, pela a localização geográfica de Moçambique, a extensa a Bahia que nós temos, é possível mitigar ou pelo menos, né, diminuir os índices de pobreza e poder alimentar a população. Será que este foco em recursos naturais não é o que nos está a amaldiçoar? Não, eu julgo que não, eu julgo que Deus é bondoso, ainda bem que nos deu tudo isso. Eu não sei o que é que se passa. O que se passa aqui é que nós desistimos dos modelos que são conhecidos em ciência financeira para gerir e administrar um país. Nós estamos a fazer coisas que não têm fundamento, que não têm estudos. É a única explicação que eu te posso dar. Não é possível tu enriquecer com ouro, com rubi e diamante. Isso não te vai tornar rico. A única entidade que produz dinheiro, que produz lucro, chama-se empresa. Não há aqui uma transparência contratual, não é, desses megaprojetos e, de certa forma, a questão de responsabilidade social desses megaprojetos não estão a beneficiar o povo local. Numa determinada província temos rubis, ou temos gás natural, ou temos petróleo, etc. Não deviam estar a nascer nesses locais vamos lá dizer, uma cópia, uma cidade como Maputo, implantada, vamos lá dizer, no meio de uma dessas províncias que nada tem lá, mas que estão debaixo de muitos recursos. É por isso que eu dizia que o Estado não está preocupado com a população. A Mosal, quando entrou, tinha um programa de responsabilidade social, mas nos últimos tempos da Mosal, a Mosal não se preocupou em manter aquilo que se prometeu a fazer. A Mosal ignorou o povo. Fores a ver, Kenmar, as areias pesadas, todos aqueles projetos que começam de Tete, vão até Cabo Delgado. Não existem programas de responsabilidade social. É aí onde tu vês se o governo tem ou não consciência de que o povo é um elemento do Estado. Aí é quando tu perguntas, tu vais trazer megaprojeto, vais trazer multinacionais, mas não estás preocupado que essas multinacionais, esses megaprojetos desenvolvam programas de responsabilidade social para tirar as pessoas que vivem ao redor do sufoco, da pobreza. Uma empresa que faz milhões de dólares, que está na Bolsa de Valores em Nova York, mas que ao redor deles só existe pobreza. Isso não encontras, por exemplo, na Europa, isso não encontras nos Estados Unidos, isso não encontras na Ásia. A primeira coisa que um governo da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa vai te dizer é que tu tens que fazer e desenhar um programa de responsabilidade social que vai de educação, saúde, cultura, turismo. Tu tens que ajudar ao governo de Moçambique a poder providenciar esse tipo de benefício ao povo. Como moçambicano na diáspora, vê Moçambique como um destino para investimento seguro ou os investimentos só beneficiam a uma classe e não ao povo? O investimento em si, estás a ver, vamos lá supor, uma pessoa que tem 40 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, eu vou dizer assim, o investimento tem olhos para ver onde é seguro e onde não é. Não cabe a mim dizer, o investimento tem olhos seguro, porque eu te vou dizer uma coisa séria, Ricardo. Não vais encontrar um investidor que queira perder 40, 50 milhões de dólares. E esses países estão a investir. Será que eles não estão a fazer este balanço de ver os riscos de poderem perder tantas somas de valores? Quando tu tens as forças de defesa e segurança a protegerem
o teu investimento é diferente. Mas se o setor privado decidir e disser eu quero meter este volume de negócios em Moçambique, eles não vão fazer. Por quê? Porque não têm os mesmos benefícios que um megaprojeto e uma multinacional, que é a proteção das forças de defesa e segurança. O fenômeno que está a acontecer ali, que ocorre em Cabo Delgado, não é a presença policial, tropas ruandesas, moçambicanas, e esse todo aparato militar que se está a alocar, não é, para Cabo Delgado, não é para proteger interesses dos moçambicanos, as populações deslocadas e vítimas dessas insurgências, etc., mas sim para proteger o investimento estrangeiro? Correto. As forças de defesa e segurança são para defender o investimento. Mas voltamos para aquela situação que eu te dizia, que existem só 3 modelos de governo, de gestão financeira dos Estados. É socialismo, capitalismo e social-democracia. O que estamos a ver, vamos lá supor que os tais 220 bilhões entrem na zona de Cabo Delgado. O que é que vai acontecer? Aquele dinheiro, com sorte, vamos lá dizer que com sorte, entra para o Estado. 220 bilhões não é suficiente para matar a fome de 34 milhões de moçambicanos. Não compra comprimido para todos os hospitais. É um dinheiro volumoso, talvez para o Estado, para assegurar aquilo que são as funções do Estado. Mas não é um dinheiro que vai matar a fome de 34 milhões de moçambicanos. O que eu digo é que o investimento na área do gás, na área do petróleo, na área dos recursos minerais, considerado em si, não pode resolver problemas de Moçambique. Dizer que Moçambique é rico porque tem recursos é uma falha, é um erro, é desconhecimento. Moçambique só pode desenvolver se tiver um setor privado original, setor privado criado de raiz, independente, a funcionar, ou seja, a empresa ser a base do desenvolvimento de Moçambique, na agricultura. A empresa, nem que pusessem a empresa agrária ser a base de desenvolvimento de Moçambique. A empresa vai fazer o esforço de criar dinheiro para o setor privado, não é? E o setor privado vai levar aquele dinheiro, vai investir no povo de Moçambique. Então, este dinheiro daquilo, do gás, do petróleo, o dinheiro da mineração, vem como adição àquilo que já está a ser produzido. É como funciona um país normal. Agora, dizer que, por exemplo, o Congo é o país da África mais rico e aqueles recursos podem criar a independência do Congo é ilusão. Não funciona assim. Vamos voltar para um outro fenômeno, quase que não é parecido, de afastar as pessoas, né, de um certo ambiente, a xenofobia na vizinha África do Sul. Como é que analisa este fenômeno? Assim como o governo moçambicano, o governo sul-africano está a viver da mesma ilusão que é a macroeconomia. Macroeconomia vai te dar os dados para você ir fazer crédito, para você ir apresentar ao Banco Mundial e a FMI, as organizações que fazem empréstimos. Você usa a Certo. macroeconomia para fazer isso. O que aconteceu com a África do Sul, eles esqueceram de que o povo precisa de comida. E eles viajaram nessa ideia de recursos, de óleo, petróleo, de gás. Esqueceram o fundamental, que é a produção. O povo está zangado, o povo tomou as medidas que tomou, os moçambicanos tiveram que voltar. O governo fez aquilo que é possível. Temos que perceber que estamos numa situação de pobreza absoluta. As medidas que o governo vai tomar são respeitando esse nível de pobreza. É certo. E como é que acha que deviam ser estas pessoas absorvidas? Porque
o governo tem estado não é, a dizer que não haveria necessidade dos moçambicanos abandonarem o país, não é, para a vizinha África do Sul e para outros quadrantes, mas, entretanto, o que é que se vê para que os moçambicanos não tenham esta apetência de ir para o país vizinho como a África do Sul, onde tem este problema de xenofobia? Eu acredito que existam indianos, coreanos, chineses, europeus a viverem na África do Sul que não tenham passado por esta violência. Isso existe e, e acontece. Do mesmo modo que eu acredito que existam, por exemplo, médicos e advogados estrangeiros que vivam na África do Sul, que estejam em áreas que sejam áreas de um certo privilégio, que também não sofreram este problema aqui. O que é preciso entender é que este problema é resultado de pobreza e este problema afetou as áreas mais pobres da África do Sul. Então, se esse indivíduo é de outra parte da África e vive na África do Sul, mas é um médico, mas é um advogado, mas é um engenheiro, mas é uma pessoa que tem rendimentos para viver em áreas de privilégio, eu creio que esse indivíduo não tenha sido afetado. Se o Anselmo fosse convidado para desenhar um plano nacional, não é, para ajudar a classe juvenil nesses problemas, nesse flagelo do desemprego, que plano estrutural, não é, que haveria de implementar e que seria não negociável? Eu havia de dizer que os jovens, que o sucesso deles depende deles mesmos. Isso é que eu diria ao jovem. O jovem tem de confiar no seu dom, na dádiva de Deus, na sua arte, no seu ofício. Quando a escola falha, quando não há emprego, a única solução que existe é criar de raiz. Considerações finais, Anselmo, se é uma questão que eu não tenha colocado e que queira fazer menção e para podermos encerrar. Eu não tenho considerações finais como tal, mas eu queria te deixar algumas partes da Declaração de Independência da América, que diz que todas as pessoas são iguais, as pessoas partilham o mesmo valor, as pessoas têm direito desde o nascimento, que são a vida, a liberdade, paz, bem-estar. Poder das pessoas, os governos têm poder apenas quando o povo concorda que eles são os dirigentes, os líderes. O direito de trocar o governo. Quando o governo não protege o direito à vida, à liberdade e paz, o povo pode mudar ou criar um novo. É muito simples. Nós voltamos à ideia de legitimidade popular. Todo governante deve respeitar o direito do seu povo. Certo. Por um Moçambique livre, por um Moçambique justo, por um Moçambique cheio de sucesso. Muito obrigado por me ter recebido, Ricardo. Foi um prazer. Até mais. Muito obrigado, Anselmo. Esperamos vê-lo nas próximas oportunidades. Até a próxima.